Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje faremos a instalação do WSL no Windows 10. Importante saber que existe o requisito de funcionalidade de virtualização no processador, então tem que ser ativado na BIOS. Vamos para o terminal para poder fazer essa instalação. Deixa eu acessar aqui, vamos acompanhar. Eu vou estar utilizando aqui uma máquina virtual, tá? Para poder fazer a instalação do WSL nela desde o início. E é importante que essa máquina virtual ela também tenha a funcionalidade de virtualização habilitada. E eu também preciso ativar a funcionalidade na máquina virtual através de um comando. Este comando é o setvm processor -vmname, o nome da máquina virtual, que é, no meu caso aqui a minha máquina se chama Win10, e o parâmetro de expose virtualization extensions true. Beleza. Fez isso? Vamos agora abrir a máquina virtual, iniciar ela. Bom, existem várias formas de fazer a instalação do WSL. Pode ser através da interface gráfica, só clicando botões, ou pode ser através da linha de comando. Eu acho a linha de comando mais interessante porque a gente pode inclusive fazer um batch e instalar, né, numa porrada só. Bom, para dar continuidade ao processo, vamos ter que acessar o CMD. Então, vamos executá-lo em modo administrador, porque como iremos utilizar comandos de instalação, eles requerem privilégio administrativo. Primeira coisa que a gente vai instalar é o subsistema Linux. Bem tranquilo, roda um comandinho, acabou. Vamos instalar agora também a plataforma de máquina virtual. Top, já instalou. Agora, a gente já pode rodar o comando do WSL para instalar a distro que a gente quer utilizar. Eu vou fazer uso aqui do Debian. Então, WSL -install -d Debian, que é a distro que a gente vai utilizar. Quais são os nomes que eu posso colocar aqui? A gente tem o comando do WSL -l-o, ele vai listar as possíveis opções que a gente pode utilizar. Tá vendo que o Ubuntu tem um asterisco nele? É porque ele é a distro padrão do WSL ali quando você manda ele instalar sem nenhum parâmetro. Ou seja, se eu só digitar WSL install, ele vai instalar o Ubuntu. Mas eu não quero instalar o Ubuntu. Então eu vou partir para o Debian. É só colocar o "-d" de distro, né, e passar o nome da distribuição que você quer instalar. Debian. Vai aparecer essa opção aqui, que é uma permissão de instalação. Clique sim. Vamos aguardar um pouquinho agora. Eu vou dar um pause aqui enquanto ele instala, demora um pouquinho. Ok. A instalação ela finalizou e, como diz a mensagem ali, a gente precisa reinicializar o sistema. Eu vou dar um comando aqui do reboot. Shutdown. "-r" de reboot, "-f" para forçar e "-t0", que é o tempo. Então ele vai reiniciar imediatamente. Esse reboot ele demora um pouquinho, né? Porque como foram instaladas algumas features do Windows, ele está atualizando todo o sistema. Então demora um pouquinho, tá? Vamos dar um pause aqui e retornar quando o sistema já estiver online. Ok, o sistema está online novamente. Vamos logar. Bom, depois de logar tem que aguardar um pouquinho ainda, porque como vocês viram, abriu uma tela aqui de instalação. Ela apareceu automaticamente, tá? Logo depois que você logou no sistema, ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai abrir. Ele vai dar continuidade no processo de instalação. Então, novamente, vamos aguardar. Bom, depois de um tempo aqui de instalação, ele iniciou o processo de criação de usuário. Precisamos definir um usuário. Vou criar qualquer um aqui. Vou colocar user 1.
A senha eu vou repetir, vou colocar a mesma. Beleza. Pronto. O WSL, o Debian foi instalado no WSL com sucesso. Já estou dentro do Linux. Ó, todos os comandos de Linux aqui funcionam. Vamos ver aqui qual é o kernel que ele está rodando. É um kernel da Microsoft. Qual versão do Linux a gente está usando? Lá. É o Debian 12. Importante informar aí que é necessário estar com o sistema atualizado para que você possa fazer a instalação do WSL versão 2. Se você tiver com o Windows desatualizado, você não vai conseguir fazer uso dele. Provavelmente você vai conseguir instalar o WSL 1, mas o WSL 1 tem diversos problemas de performance, né, e de bugs. Então, por isso utilizar o WSL 2 é muito melhor. Então tome cuidado aí, atualize o seu sistema antes. No Windows 11 não vai ter problema, né? Quem vai rodar o Windows 11, depois eu vou fazer aqui o processo de instalação no Windows 11. Ele é bem mais simples, né? Tem alguns passos a menos que a gente usa, mas é bem tranquilo e muito mais rápido também. Outra coisa, eu vou sair aqui do Linux, vou abrir o prompt novamente. A gente tem o comando WSL-L-V, que ele mostra quais distros eu tenho em execução e qual a versão dela. Então ele está dizendo ali que eu estou rodando o Debian na versão 2. Eu posso instalar outros Linux? Posso. É só rodar o comando do install novamente. Você roda o WSL install -d e o nome da distro que você quer rodar. Como que eu vejo? WSL-L-O. Bom, então a gente tem aqui na listagem várias distribuições Linux. Algumas são baseadas aí em distros famosas, né? Como por exemplo, o Kali Ubuntu é baseado em Debian, né? Então tanto faz ali você instalar qualquer uma delas ali, o sabor vai ser o mesmo. E no caso aí do Oracle Linux, ele segue a linha do Red Hat ou CentOS, né? Quem já usava CentOS ou Red Hat, o Oracle Linux vai atender de boa aí, porque os comandos aí, os programas, os aplicativos são idênticos. Tem o OpenSUSE, né? Que segue outra linha. Então, basicamente, a gente tem aqui três linhas, né? Que é a linha Debian, a linha Red Hat e a linha SUSE. Dá para instalar outras distros? Dá, né? Mas você precisa baixar ela e instalar. Aqui, quando a gente já roda o comando de instalação do WSL, ele já baixa direto da Microsoft esses pacotes que já foram, né, pré-configurados. Dá para você fazer uma instalação também de qualquer outra distro que não esteja aqui, mas é uma instalação manual. Vamos fazer a instalação de mais uma distro aqui, a Kali Linux, por exemplo. WSL -install -d Kali Linux. Aí é o processo de download, né? Ele está baixando essa imagem e fazendo a instalação. A distribuição do Kali ela é bem levinha, ela é bem pequena. Beleza? Bom, terminada a instalação, ele pediu para criar um usuário novamente. Vou criar o mesmo usuário, user1. Perfeito, Kali já está instalado e rodando. E assim eu tenho Linux rodando dentro do meu Windows de uma forma nativa, né, integrada, porque o kernel que ele utiliza é o kernel da Microsoft. Então a Microsoft desenvolveu um kernel específico para poder trabalhar dentro do Linux e fazer a comunicação com a API do Windows. Então a gente tem essa integração entre o Linux e o Windows através desse kernel preparado pela Microsoft. Algo muito legal também que é interessante aqui é quando você instala o WSL no Windows Explorer. Você tem aqui a aba Linux, você consegue acessar o sistema de arquivo de cada distribuição que você tem de forma direta. Então você consegue copiar arquivos lá para dentro, copiar de e para, né? Então posso acessar o home do usuário, o user que eu criei, tá aqui, Posso criar arquivo aqui dentro, posso copiar arquivo daqui para o Windows, enfim, é uma integração muito interessante.
coisas que você não vai ter com uma virtualização. Por exemplo, você vai rodar um Linux virtualizado dentro do Windows através do VirtualBox ou VMware Player ou até mesmo o Hyper-V. Né? Você não vai ter esse tipo de integração. O WSL ele permite essa integração. E isso aqui é uma das integrações que a gente tem. Do lado do Linux também tem outras. Né? No caso, eu consigo acessar o sistema de arquivos Windows de forma direta. Ele geralmente já vem montado dentro do /mnt. Olha aqui os diretórios. Ó. Tá vendo que eu tenho o C barra ali? Às vezes acho que está muito pequeno, né? Mas eu tenho um C barra. Consigo entrar lá no diretório /mntc. Aqui eu tenho o acesso a todo o sistema de arquivo do Windows. Bom, uma vez que a gente acessou o /mntc, eu consigo listar os diretórios aqui, certo? E eu consigo acessar qualquer diretório. É claro que tem alguns arquivos ali que vocês viram ali que dão um permission denied, mas é porque eu estou como usuário da máquina, né? Eu não estou como root. Se eu tivesse como root eu até conseguiria ver. Bom, dentro do Kali eu consigo acessar as partições do Windows no C. E eu posso acessar inclusive lá o diretório users. E acessar o meu usuário. O usuário que eu criei ali, no caso é o usuário admin. E tá aí. Então eu consigo acessar tanto do lado do Linux quanto do lado do Windows, de um lado para o outro. Posso copiar arquivos. Né? Deixa eu fazer um exemplo aqui, por exemplo, cnt userin, um arquivo qualquer de exemplo. cpnt user ini, vou copiar para o meu home user 1. Pronto. Onde eu estou? Estou no caminho mntc user, vou mudar lá para o cd-rom user 1 e está ali o arquivo que eu copiei. nt user. Beleza? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.